E uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, mostra que os investimentos em infraestrutura rodoviária têm potencial de multiplicar o impacto econômico no país. E esse retorno pode chegar a quase 5 vezes o valor aplicado. Segundo a pesquisa, sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com Fernanda Rezende, que é diretora executiva da CNT, direto dos nossos estúdios em Brasília. E quem participa também dessa entrevista é Jennifer Ribeiro, analista do CNN Infra. Jennifer, você tem as honras da casa, por favor, muito boa noite. Boa noite. Fernanda, então vamos começar. Primeiro, explica pra gente como é que é esse retorno de quase 5 vezes, né, no PIB, esse impacto que nós temos. E também a gente vê ali que tem um impacto diferente para o setor público e para o setor privado. Por que demora mais para o setor público, por exemplo, demora 18 meses para o setor público para que haja o retorno e, no caso do setor privado, demora somente 9 meses? Boa noite, Jennifer. Boa noite, Nakagawa. Essa resposta é muito simples de ser dada. Essa diferença é em relação ao tempo de maturação da obra. Uma obra pública, normalmente, ela demora muito mais tempo na sua execução do que uma obra privada. Os aportes são muito mais direcionados do investimento privado e principalmente mais contínuo. Por isso que, ao se mensurar esse R$1 investido pela iniciativa privada, o retorno vem de forma mais rápida em aumento de reais no PIB, né? Quase 5% é o investimento somado em cada 9 meses, até 9 meses. Vale lembrar que o investimento na rodovia ele é contínuo ao longo da vida útil da rodovia. E quanto mais você investe em rodovia, e aí por isso o retorno da iniciativa privada é maior, e você investe acima da depreciação desse bem, você garante que esse investimento seja feito ao longo prazo, ao longo da vida útil da rodovia. Esses números são muito impressionantes pelo potencial econômico, né, o impacto propagador deste investimento na economia. Será que, mesmo antes da pesquisa da Confederação, as autoridades do Brasil todo, governo federal, estadual, das prefeituras, de esquerda, direita, para cima, para baixo, entenderam isso e por isso hoje concessão rodoviária deixou de ser um assunto de governo e passou a ser um assunto de fato de Estado, uma política pública de Estado? Eu acredito que sim. O investimento privado vem justamente para complementar o investimento público. Ao longo dos últimos anos, o governo federal investiu menos de 0,10% do PIB do Brasil em infraestrutura de transporte. Quando você tem um investimento privado complementando o investimento público, você tem uma oferta melhor na qualidade de infraestrutura de transporte. E toda vez que você fala de uma oferta melhor da qualidade de infraestrutura, você já tem um ganho na operação do setor de transporte que volta para a economia. Jennifer. Já que a gente está entrando nesse tema, eu queria falar, ano passado nós tivemos um recorde de leilões, foram 13 leilões, a expectativa para esse ano é que tenham mais 13, ou seja, nós estamos com um número grande de rodovias concedidas, pelo menos as principais nós temos quase todas concedidas. Então eu queria te perguntar, Fernanda, como é que essas concessões podem a longo prazo impactar o preço para o consumidor final, já que a gente está falando aqui, né, impactar também para o Brasil, já que a gente está falando que R$1 investido impacta no PIB em R$5 praticamente. Então explica um pouco para a gente essa questão, por gentileza. Tudo que é produzido no Brasil é transportado. E a infraestrutura ela tem um impacto direto no custo do frete. Não é o único elemento que impacta o frete. A gente tem o custo com combustível, que é muito alto, principalmente nesse momento político que a gente vive. A gente tem também o custo com mão de obra. Então, tem diversos custos que compõem o custo do frete. Mas a infraestrutura, quando o transportador trafega por um pavimento que não foi classificado como ótimo, ele tem um acréscimo, de acordo com a pesquisa feita pela Confederação no ano passado, na ordem de 31%. Ou seja, por conta da infraestrutura, o custo operacional por transportador aumenta em 1/3. Então, quando você aumenta o custo do transporte, você impacta diretamente o custo dos produtos nas prateleiras do supermercado ou na competitividade dos nossos produtos, por exemplo, do agronegócio, no mercado internacional. Então, o investimento em infraestrutura, quando você tem investimento privado em infraestrutura, você tem um ganho na melhoria da qualidade da infraestrutura do país e uma redução do custo operacional do transporte, podendo reduzir assim o custo do frete. Xará, Fernanda, né, minha xará,
Pensando na malha rodoviária existente no Brasil, me parece muito claro que vários estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, as rodovias federais, em boa parte pelo país, estão num processo de concessão consolidado, com melhora da qualidade absolutamente perceptível, indicadores como aqueles da CNT. Não necessariamente dá para dizer que essa realidade se aplica a todos os estados da federação e também se aplica às estradas de menor porte, as vicinais, as estradas secundárias que ligam até as cidades, até as propriedades rurais, por exemplo. Como que a CNT tem observado esta realidade para além das grandes concessões que vão para a Bolsa de Valores? Tem sido difícil levar recurso público e aí imagino que é ainda mais difícil levar recurso privado para essas estradas que são menos atrativas do ponto de vista comercial? A iniciativa privada, só vai ser viável o investimento da iniciativa privada onde tem um grande volume de tráfego, para que o pedágio consiga pagar a operação e todo o investimento feito na rodovia. Então, a CNT defende justamente a complementariedade desse investimento. Rodovias que não têm um volume adequado, que não vão ser viáveis, se você fizer a concessão delas, vai acabar que o valor do pedágio vai ser muito alto. Então, não vai ser um benefício, a população não vai ter o benefício gerado pela concessão. Então, a nossa defesa na CNT é que tudo que tenha viabilidade técnica e econômica seja passado para a iniciativa privada, sendo o Estado ainda com esse poder, com essa prerrogativa de garantidor da infraestrutura rodoviária no nosso país. A expansão da malha rodoviária passa pela iniciativa, pela gestão pública e não pela iniciativa privada. Então, o Estado tem que ter essa responsabilidade no planejamento das rodovias, na expansão da malha, na manutenção desses trechos que não são viáveis para a iniciativa privada, para que a infraestrutura de transporte ela atue, ela seja benéfica e eficiente ao setor transportador e a todos os usuários das rodovias. Muito bem, a gente conversou com Fernanda Rezende, diretora executiva da Confederação Nacional do Transporte. Xará, obrigado pela conversa e também agradeço a Jennifer Ribeiro que participou desta entrevista. Obrigado, boa semana. Obrigada, eu que Boa noite. agradeço. Estamos à disposição. Boa noite.